Convido os irmãos a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, lendo os versos de 1 a 10. Veja se alguém próximo a você precisa compartilhar da sua Bíblia para o acompanhamento dessa leitura. Evangelho de João, capítulo 10, versos de 1 a 10. João 10, de 1 a 10, assim nós lemos: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nesse instante em que a tua palavra foi lida, nós suplicamos que o teu Espírito guie a cada um de nós, para que estejamos predispostos a ouvir a tua voz, atentos à tua voz, prontos a colocar em prática na nossa vida aquilo que a tua palavra nos traz como orientação, sabendo, Pai, que o teu propósito é de vida em abundância. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos desde o mês passado nesta série que nos caracteriza como igreja. Tem esse tema: amar, ensinar e servir. É isso que nos propomos como igreja: amar, ensinar e servir. E já temos trabalhado com a igreja a respeito do tema em si, a respeito da nossa declaração de missão, e a nossa declaração de missão diz, vamos ler juntos: alcançar pessoas para vivenciar plenamente o Evangelho de Cristo. Alcançar pessoas para vivenciar plenamente o Evangelho de Cristo. O que nós cremos é que o Evangelho de Cristo é algo que é positivo na nossa vida e que, sendo vivenciado, tem os seus resultados de presente, além dos resultados de futuro que ele nos traz. Mas falamos também sobre a nossa declaração de visão estratégica. Vamos ler juntos? Ser uma igreja acolhedora, restauradora, comprometida com os valores do reino de Deus, tornando-se referência para o mundo. E ao longo desse mês, já estudamos detidamente sobre cada aspecto. Falamos sobre ser uma igreja acolhedora, sobre ser uma igreja restauradora. Tivemos a mensagem do pastor Rodrigo no domingo à noite, nesse tema de restauração. E hoje pela manhã, o irmão Nelson Edson, falando também nesse tema.
O pastor Eliel falou sobre ser uma igreja acolhedora no domingo passado pela manhã. Mas a nossa declaração de visão continua dizendo comprometida com os valores do reino de Deus, tornando-se referência para o mundo. E aí surge uma pergunta: por que ser comprometida a igreja com os valores do reino de Deus? Por que é que nos reunimos com um compromisso com esses valores? O que é que nos faz tentar pautar a nossa vida fundamentados nesses valores? O texto que nós lemos vai nos trazer algumas respostas. Estaremos vendo não apenas no texto lido, mas em alguns versículos desse mesmo capítulo 10 do Evangelho de João. E a primeira coisa que ele nos diz é porque Cristo veio nos dar vida em abundância. Só Ele é a porta das ovelhas. Cristo então se coloca como aquele que é o acesso para o verdadeiro aprisco. Através de Jesus Cristo é que nós podemos nos chegar a Deus. Através de Jesus Cristo é que podemos chegar àquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida, no presente e quando terminarem os nossos dias aqui, na eternidade. Então, Cristo nos dá vida abundante, porque Ele mesmo se coloca como a porta para as ovelhas. Nesse texto que nós acabamos de ler, ele coloca-se então como duas figuras ligadas a ovelhas, a um aprisco, a um ambiente de segurança, a um ambiente de suprimento, e então ele diz que ele próprio é o acesso a esse aprisco. A gente, indo um pouco mais adiante no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, nós estaremos vendo o texto onde o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E então aqui ele coloca-se como a porta, mas ele coloca-se também como o bom pastor. Ele diz que ele não apenas é o acesso ao aprisco, mas ele é aquele que tem o cuidado para com as ovelhas. Ele diz que conhece as suas ovelhas pelo nome. O pastor então, referindo-se ao próprio Jesus Cristo, ele conhece as suas ovelhas pelo nome. E o texto bíblico diz que o pastor então chega na porta do aprisco e chama as suas ovelhas pelo nome, e as suas ovelhas se aproximam dele, conhecem a sua voz, estão acostumadas a esse chamado pelo nome. Cristo é aquele que nos conhece individualmente. Ele sabe quais são as nossas necessidades, Ele sabe aquilo por que passamos. E aí alguém poderia dizer: pastor, então por que é que a gente ora? Se Ele já sabe as nossas necessidades, por que orar? Porque através da oração, nós mesmos nos colocamos diante de Deus, demonstrando confiança nele, entregando a Ele, compartilhando com Ele aquilo que são as nossas dificuldades, reconhecendo que Ele é aquele que tem cuidado de nós, é aquele a quem podemos levar cada ansiedade, cada medo, cada problema, e sabermos que Ele tem cuidado de nós. Ele nos conhece pelo nome, e o texto também diz que aquele pastor chama as suas ovelhas e sai com elas e leva as suas ovelhas para um lugar onde elas terão suprimento para as suas necessidades. Um dos textos mais belos da Bíblia é o Salmo 23, e dos mais conhecidos, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz deitar em pastos verdejantes, Ele me guia a águas tranquilas. O que Ele se coloca diante de nós como pastor é também
no sentido de que cada uma das nossas necessidades tem a ver com Ele. E aí a gente pode se perguntar também, mas por que é que a gente atravessa problema? Por que é que a gente tem dificuldades? Por que é que a gente enfrenta certas circunstâncias que extrapolam até a nossa capacidade de superação? É bom lembrar que muitas vezes isso acontece como consequência dos nossos atos. Se a gente não tomar cuidado com o nosso orçamento, com certeza no mês seguinte vai faltar para alguma coisa, e se a gente gastar mais do que pode, não adianta a gente querer fazer surgir recursos de qualquer lugar, mas é preciso, e aí ele deixa até que a gente passe pela dificuldade, para que a gente aprenda e tenha o controle sobre as despesas. E nós estamos num momento de crise no nosso país, é momento de ajustes, precisamos fazer ajustes como igreja. No início deste ano, ao sentir e ter as informações de que o ano seria bastante apertado, foi necessário preparar um orçamento apertado para a igreja, e nós preparamos um orçamento que ficasse 10% abaixo do orçamento de 2013, não de 2014, mas de 2013. Apertamos bem o cinto, fizemos aquilo que estava ao alcance, cortando despesas, fazendo de tudo para sustentar as despesas, sabendo que o ano seria difícil. E de fato, tivemos ao longo do ano quantas famílias que, sendo membros das nossas igrejas, mas que eram funcionários da Petrobras ou de outras empresas ali no complexo de Suape, empresas terceirizadas, tudo isso, e pessoas que eram de outros lugares e que de repente a empresa mandou de volta para o seu lugar de origem, a empresa despediu e a pessoa voltou para a sua cidade de origem. Muitas vezes atravessamos dificuldades por não nos prepararmos para aquilo que temos pela frente. Mas às vezes Deus permite que passemos por dificuldades para que possamos aprender. Estava conversando com alguém que está atravessando uma dificuldade de saúde, e essa pessoa esteve dizendo que alguém numa conversa disse: mas por que é que Deus está permitindo que você atravesse essa dificuldade? Por que é que Deus está permitindo que surja um problema na sua vida assim, um problema tão sério? E essa mesma pessoa disse: Deus está fazendo isso para que eu possa ser um crente melhor, para que eu possa andar mais perto dele. E então a pessoa citou aquela experiência de Jó. Jó atravessou uma série de dificuldades, uma série de problemas, mas a gente vai encontrar Jó no final do seu livro dizendo: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E os irmãos já notaram como quando a gente atravessa uma dificuldade, a gente se apega mais a Deus. Quando tudo está bem na vida, quase é como se a gente não precisasse de Deus. Ainda bem que eu digo quase. A gente lembra que Deus é que nos supre, a gente agradece a Ele, a gente ora a Ele todo dia, agradecendo pelo pão de cada dia, a gente agradece pela saúde, mas quando surge um problema, aí a gente se aproxima de Deus, a gente lê mais a Bíblia, a gente ora mais, a gente fica mais na dependência de Deus, dizendo: Deus, o que é que Tu queres de mim? O que é que Tu queres me dar como orientação dentro de todo esse processo? E então, muitas vezes Deus permite algo na nossa vida, porque nós precisamos estar mais perto dEle, e muitas vezes nós nos aproximamos dEle desta maneira. E também
porque alguém que está ao seu lado pode aprender com a situação que você está passando, e pode aprender a respeito de Deus, e com aquilo que você está passando, e da maneira como você está enfrentando aquela dificuldade, você ensina a respeito do amor de Deus, da graça de Deus. Outra pessoa que está enfrentando uma séria dificuldade, esteve dizendo: de vez em quando, Deus chega para mim dentro desse problema e me dá uma chacoalhadazinha assim, só para saber, eu estou aqui, eu estou aqui. De diversas formas, Deus se manifesta dizendo: eu estou no controle, eu estou cuidando de você. Então, esse bom pastor, ele supre as nossas necessidades, mesmo no meio das dificuldades, no meio dos problemas. Cristo veio para nos dar vida, e vida em abundância. Mas vale a pena ser comprometido com os valores do reino de Deus, porque Cristo mesmo nos comprou com o preço da sua própria vida. O versículo 11 desse capítulo 10 de João diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Também os versículos 17 e 18: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Cristo morreu não como vítima de uma perseguição, não como vítima de uma traição, não como um mártir da paz, mas ele morreu porque ele veio com esta missão. Este mandamento recebi do meu Pai: eu dou a minha vida e eu a tomo de volta. E em Atos capítulo 20, verso 28, o apóstolo Paulo está falando aos pastores da igreja de Éfeso. Ele chega em Mileto, manda chamar os pastores da igreja de Éfeso e dá algumas recomendações. Dentre elas ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Foi por meio do sangue de Jesus Cristo que nós fomos comprados para Deus. Nós agora somos dessas ovelhas que têm a Jesus como pastor. Jesus se apresenta como porta e como pastor das ovelhas, porque Ele próprio pagou o nosso preço, o preço do nosso pecado, o preço da nossa condenação. Ele entregou a sua vida em nosso lugar. Mas vale a pena ser uma igreja comprometida com os valores do reino de Deus, porque com essa compra Ele nos garante a vida eterna. Os versos 27 e 28 são uma promessa do Senhor Jesus a nós, e Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Ele é que diz: eu lhes dou a vida eterna. Não eu lhes vendo a vida eterna, eu as premio com a vida eterna, mas ele diz: eu lhes dou a vida eterna. A vida eterna Ele dá de graça. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Pela graça. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E nós cantamos há pouco: é pela graça de Deus, é pela graça, é porque Ele nos ama, porque Ele tem misericórdia de nós, por isso que Ele atenta para conosco, não por nosso merecimento, mas muito acima do nosso merecimento, por sua graça, por sua bondade, pela sua benignidade. Ele mandou Jesus morrer em nosso lugar, sendo nós pecadores,
mas Jesus leva sobre si o nosso pecado, e aí nós temos dele a garantia de vida eterna. Como então ser uma igreja comprometida com os valores do reino de Deus? De que forma é que isto se dá na nossa vida? E o texto nos responde, porque o texto diz que é ouvindo a voz de Jesus. Ele nos fala através da sua palavra. Ele então vai dizer que no versículo 3, a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E também nesse versículo que nós acabamos de ler, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então a segunda coisa, além de ouvir a voz de Jesus, é seguir a Ele. Ele não nos força, Ele deseja que o sigamos espontaneamente. Por isso a figura que o Senhor Jesus usa é de um pastor de ovelhas, porque um pastor de ovelhas faz assim, as ovelhas seguem o pastor de ovelhas. Quando nós vemos alguém tangendo o gado, é ao contrário, né? É forçando o gado para ir, né, na direção que você deseja, mas as ovelhas, elas seguem o seu pastor. Deus nos dá livre-arbítrio, Ele nos dá a oportunidade de segui-lo espontaneamente, como resposta de amor. Por aquilo que Ele fez por nós, nós podemos segui-lo, fazer a sua vontade na nossa vida. Quais são, então, os valores do reino de Deus? E eu gostaria apenas de pontuar aquilo que a nossa igreja já tem estabelecido, relembrar, e vou agrupar, reunir em 3 grupos, aquilo que temos colocado como resumo de valores que a palavra de Deus nos apresenta, e que são tão necessários nos nossos dias. Quando a gente olha para a sociedade, a gente vê o quanto a sociedade necessita desses valores. Em primeiro lugar, e aí nós resumimos esses pontos e vamos reuni-los em 3 grupos. Em primeiro lugar, no nosso relacionamento com Deus. No nosso relacionamento com Deus precisamos de fé. Ter uma fé genuína em Deus, demonstrada pelas nossas ações. Hebreus 11, versos 1 e 6 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E fé em Deus, como diz então o texto aqui, ter uma fé genuína em Deus. A nossa fé não é simplesmente a fé na fé. Tem gente que acha que basta ter fé na fé. Tenha fé que você vai conseguir aquilo que você precisa. Mas a nossa fé está nele, que é o fundamento desta fé. No nosso relacionamento com Deus, precisamos de fé. Mas se cremos em Deus, se cremos que Ele nos ama ao ponto de enviar Jesus, precisamos estar submissos à sua palavra, ser um instrumento de realização da vontade de Deus, individual e coletivamente. O salmista vai dizer: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Submissão à vontade de Deus de coração, porque vale a pena colocar em prática os valores de Deus e da sua palavra. Adoração. Nós nos reunimos para adorar a Deus com a nossa maneira de ser e de viver, adorar a Deus não apenas no nosso cantar, mas adorá-lo com a nossa prática de vida. E então o Senhor Jesus diz:
a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Fé, submissão a Deus e a sua palavra, adoração, como parte do nosso relacionamento com Deus. Mas há uma outra parte que já nos liga a outro relacionamento, o nosso relacionamento com o próximo. E a palavra de Deus nos apresenta então o amor a Deus como base para o nosso amor para com o nosso próximo. Então, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como reflexo desse amor. E o Senhor Jesus estabelece o maior de todos os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nesse nosso relacionamento com o próximo, comunhão, cultivar a comunhão através de relacionamentos saudáveis e da mutualidade cristã. O valor da comunhão é algo tão importante nos nossos dias. Nos dias em que as pessoas, apesar de viverem no meio da multidão, mas vivem sós no meio da multidão. E mesmo como igreja, corremos o risco disso. Corremos o risco de vir para o templo e nos reunirmos para a adoração e muitas vezes mal cumprimentarmos a pessoa que está de cada lado. E então, quem está lá fora, ainda mais. Há 2 domingos nós tivemos aqui o batismo dos integrantes da Cristolândia, dos alunos da Cristolândia. E foi interessante que na profissão de fé dada por um deles, ele compartilhou que eu estava me referindo à profissão de fé, mas foi no testemunho do vídeo missionário, quando uma das pessoas alcançadas pelo trabalho missionário, que foi convidado para um jogo de futebol, e nós mencionamos isso há 2 semanas, ficou admirado com aquilo que era o relacionamento entre as pessoas. Ficou admirado pela maneira como havia uma comunhão, a expressão facial de cada um, a maneira como todos se tratavam, e aquilo atraiu aquela pessoa. Depois daquele jogo de futebol, aquela pessoa teve mais interesse em conhecer mais do Evangelho, simplesmente porque ele viu comunhão. Ele viu algo que a sociedade raramente consegue experimentar. E é propósito de Deus, é um dos valores que Deus coloca na nossa vida. O texto do Salmo 133 diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Dentro do relacionamento uns com os outros, o valor do relacionamento familiar, aquilo que é a maneira com que um esposo trata a sua esposa, a esposa trata o esposo, os pais tratam os filhos tratam os pais ou aos irmãos, e a palavra de Deus também nos recomenda esse fortalecimento dos relacionamentos familiares, como fundamentais para o desenvolvimento da igreja e da sociedade. Em Gênesis capítulo 2, verso 24, está o estabelecimento da família. Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Finalmente, o terceiro grupo. O terceiro grupo fala das nossas atitudes e ações. Alguém pode dizer, atitudes e ações não são palavras muito parecidas? São parecidas, em alguns aspectos são semelhantes, mas as nossas atitudes podem estar limitadas, simplesmente aquilo que diz respeito a nós mesmos, aquilo que é o nosso dia a dia, aquilo que faz parte
do que nos propomos como profissionais, como família, etc. As ações, eu estou me referindo a algo que você então realiza propositadamente, intencionalmente. Você sai do seu lugar para realizar uma determinada ação. Você muda uma maneira de viver para realizar aquela ação. E entre essas atitudes e ações, o valor do ensino. Ensinar principalmente a Escritura, a palavra de Deus, como base para formar discípulos, fortalecer a fé e conduzir à maturidade cristã. Deus deixou a palavra como nosso manual de vida, e as pessoas estão vivendo a sua vida do jeito que bem entendem, e cada um, então, já se disse que cada cabeça é um mundo, e então cada um quer seguir a vida do jeito que quer, mas a palavra de Deus nos traz a maneira de viver que foi planejada por Deus para nós. E Paulo, escrevendo aos Efésios, vai nos colocar nesse propósito de edificação da vida do outro, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que é que esse texto está nos dizendo? Que Deus confiou a nós o ajudar o nosso próximo a ser igual, a ser semelhante a Jesus Cristo, a caminhar nessa direção, de sermos espelho da vida de Jesus para com o nosso próximo. E alguém vai dizer: mas pastor, ninguém é perfeito. De fato, ninguém é perfeito, todos nós temos os nossos erros. Por isso, se você procura encontrar defeito em alguém, se você procura encontrar defeito na igreja, você vai conseguir, porque a igreja é formada por pessoas imperfeitas. Quando nós dizemos a nossa declaração de missão, alcançar pessoas para vivenciar plenamente o Evangelho de Cristo, é no entendimento de que todos estamos nessa caminhada. E então, mesmo sendo imperfeitos, mas o nosso propósito é imitarmos o Senhor Jesus Cristo, aplicar os seus ensinos na nossa vida, tendo aquela fé de que aquilo que Ele tem para o nosso viver é o melhor para nós, é o melhor para aqueles que estão à nossa volta. E então, ao ensinarmos a palavra de Deus, ao tratarmos de discipulado, participarmos de um pequeno grupo, compartilharmos a nossa vida, auxiliarmos uns aos outros, no propósito de que esse valor do ensino, ao participarmos da escola bíblica, de que esse valor do ensino esteja sendo vivenciado em nós. Essa é uma palavra que nos dias de hoje tanto falam ao nosso coração, com tanta coisa que foge à ética, com tanta coisa que nos envergonha até como brasileiros, tanta coisa onde que os noticiários internacionais mostram o jeitinho brasileiro, quando esse jeitinho muda a ética. O brasileiro é criativo, e o jeitinho brasileiro é bom quando é para o bem. Lembro daquela imagem de uma repartição pública, infelizmente, porque muitas vezes a gente vê aquele tipo de falta de estrutura nestes ambientes, e havia alguém que datilografava, só que aquela máquina de datilografia não era no tempo da máquina elétrica, era do tempo daquela máquina que você puxava o carro com a mão assim, né? E tinha aquela alavanca de puxar o carro, e ele mudava de linha, voltava para o começo da página, e então havia uma mola que ia puxando o carro. Cada letra que você vai batendo, aquela mola vai puxando o carro, e você vai então continuando na datilografia.
Só que aquela mola havia se quebrado e a reposição era demorada. O que é que alguém fez? Pegou uma espécie de tijolo, um paralelepípedo, alguma coisa assim, amarrou num cordão, amarrou no botão do carro e deixou ali pendurado, desse lado, né? Do lado direito aqui, né? É isso? Não, do lado esquerdo mesmo, o carro corre nessa direção, né? Agora estou até esquecido de como era. E então cada vez que a pessoa apertava a tecla, o carro saltava uma posição com o peso, substituindo a mola. A criatividade do brasileiro, né? Conseguindo transpor uma dificuldade. Mas quando essa criatividade aponta para o que é negativo. E então, ter na ética cristã a base de uma vida plena. Sermos nós transformadores dessa sociedade. Sermos sal da terra, luz do mundo. E 2 Coríntios 8, 21 diz: pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. O penúltimo ponto é justiça social. E aí a gente olha para a nossa sociedade também e vê quanto estamos longe. Mas a gente fica feliz com pessoas que se dispõem a fazer algo que muda uma realidade. A nossa disposição é promover a justiça social pela criação de oportunidades de desenvolvimento nas áreas de cidadania, subsistência, educação e saúde. Um grupo evangélico que tem um programa de televisão veio nos procurar esta semana para divulgar aquilo que a igreja faz na área social. É interessante que há algum tempo alguém chegou para um dos pastores da igreja e disse: o que eu tenho contra esta igreja é que ela não tem nada na área social. E meu queixo caiu, porque a igreja tem uma instituição criada especificamente para fazer atuação social. E houve uma entrevista, e essa entrevista vai sair na televisão, na TV Tribuna, no próximo sábado pela manhã. Não sei exatamente a hora, mas no próximo sábado pela manhã estará saindo. A gente informa a igreja através das redes sociais aí, aquilo que vai sair a respeito do trabalho que a igreja faz na área social. E a moça que veio para fazer a entrevista, ela disse: pastor, eu fiquei admirada quanta gente circulando na igreja durante a semana. E eu dou graças a Deus por isso, porque muitas vezes as igrejas, e eu digo isto trazendo mesmo o peso da culpa própria, né, do mea culpa, porque fiz parte de igrejas onde durante a semana as salas ficavam todas fechadas. Graças a Deus que hoje, quando a gente quer marcar uma reunião da igreja, a gente tem que ir para a agenda da semana e ver que sala está desocupada, porque buscamos promover a justiça social com algo que faça diferença na vida. Isaías vai dizer: o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. E finalmente, como resultado de todo esse conjunto, esse agora que é o penúltimo, ainda tem um último, né? Tudo isso só é possível por causa do serviço. Se não estivermos à disposição para servir, não chegaremos a lugar nenhum. E então desenvolver uma vida de serviço com nossos dons e talentos, honrando ao Senhor. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Tudo isso então vai gerar testemunho. Tudo isso então vai ser a amostra de como é que Deus planejou a vida para nós. Alguém pode olhar para essa série de temas que acabamos de citar
e dizer: pastor, isso foi um pouco cansativo, isso foi um pouco longo, isso foi um pouco exaustivo, mas é disso que o mundo está precisando, é desses valores que o mundo está precisando. E então precisamos fazer do testemunho uma expressão natural da nossa própria experiência com Cristo, e que as pessoas possam ver esses valores na vida de cada um de nós, que possamos estar assumindo essa função de sermos sal da terra e luz do mundo. Para termos compromisso com esses valores, precisamos de decisão, dedicação de vida, disposição, esforço, empenho. E, cumprindo a ordem de Jesus, quando Jesus livrou um homem que era atormentado por espíritos malignos, e Jesus livra aquele homem, e aquele homem quer seguir a Jesus. Aquele homem, na hora que Jesus vai entrar no barco, o homem diz: eu quero ir contigo, Jesus. Mas Jesus vem e diz: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Tudo isso parece ser muito trabalho, mas vale a pena, porque Jesus Cristo é aquele que disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Cristo tem para a nossa vida uma experiência de vida abundante. O que Ele tem para nós é algo que vale a pena, e a sociedade aí fora está precisando de quem defenda esses valores. A sociedade aí fora está precisando de quem vivencie esses valores, para que o mundo possa mudar, e mudar para melhor. Um vídeo que tem corrido aí na internet mostra um palestrante falando sobre aquela questão de ética, e de que nós falamos quando falta essa ética na política. Mas ele começa a enumerar em quantas circunstâncias bem menores nós precisamos vivenciar essa ética. Ele diz: quando alguém ultrapassa pelo acostamento, é essa ética que está sendo quebrada. Quando alguém cola numa prova, essa ética é quebrada. Quando alguém assina a lista de presença por outra pessoa, quer seja na escola, quer seja no trabalho, batendo ponto por outra pessoa, essa ética é quebrada. Quando alguém pega uma resma de papel no trabalho, porque ali tem dezenas de resmas de papel, e então diz: eu vou levar isso aqui para facilitar o material da escola do meu filho. A gente está quebrando essa ética. E então nós precisamos dessa transformação que atinge os pequenos atos, as pequenas atitudes, para que a nossa pátria seja transformada. E o livro dos Salmos diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus seja o Senhor da nossa vida, que o nosso compromisso com os valores do reino de Deus sejam verdade, e que nós possamos fazer aquilo que está lá na nossa declaração de visão estratégica, tornarmos-nos referência para o mundo. Ser uma igreja acolhedora, restauradora, comprometida com os valores do reino de Deus, tornando-se referência para o mundo. É a isto que nos dispomos. Amém? Que o nosso amém na vida seja um pouco mais forte do que esse que nós acabamos de dar. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor, e em seguida permaneceremos de pé para o momento de pós-lúdio. A banda pode tomar lugar à frente, e nós gostaríamos de agradecer aqueles que estiveram conosco como visitantes.
E gostaríamos de fazer um desafio de mudança, um desafio de diferença para aquilo que Deus tem para nós, um desafio de que os valores do reino de Deus possam estar sendo priorizados na nossa vida. E isto começa com o entendimento de que Cristo deseja ser o Senhor e Salvador de cada um de nós. Se você entrou aqui nesse templo, nesta noite, ainda sem ter certeza da sua salvação, mas você viu que Cristo oferece a vida abundante, você viu que Ele entregou a própria vida em função desta vida para nós, e de que Ele nos garante a vida eterna, então você tem a oportunidade de entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Você pode fazê-lo mesmo agora, nesta hora em que estaremos orando. Eu peço que a igreja já esteja de olhos fechados em oração, e neste momento você pode entregar a sua vida nas mãos de Jesus, dizendo: sim, Jesus, eu quero que tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. E eu quero ter na minha vida esse compromisso com os valores do teu reino. E saiba que ao entregar a vida nas mãos de Jesus, mesmo falhos como nós somos, um dos cânticos que entoamos diz que vem como você está. Jesus é que vai então transformar a sua vida. Você não precisa corrigir a sua vida primeiro para poder chegar a Jesus. Você vem a Jesus primeiro, e então Ele é que vai fazer diferença na sua vida. Entregue a sua vida aí mesmo, no lugar onde você está. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o teu nome, Pai, agradecemos pela tua palavra, que nos traz o ensino a respeito de tudo aquilo que tu tens para nós, vida abundante, uma demonstração de amor ao ponto de Jesus entregar a própria vida em nosso lugar, garantia de vida eterna, e também, Pai, princípios e valores que devem nortear a nossa vida, para que possamos ter uma experiência de vida que seja a melhor possível, nós mesmos e a sociedade à nossa volta. Usa-nos como instrumentos teus, Pai, para a realização da tua vontade. Faze-nos cada dia mais submissos a essa vontade expressa na tua palavra, que possamos estar buscando mais e mais o conhecimento da tua palavra, o conhecimento a teu respeito, do teu grande amor por nós. E Senhor, se nesta hora alguém entrou aqui ainda sem ter a certeza de salvação, de vida eterna, que o teu Espírito esteja falando a cada coração, confirmando a necessidade de entrega de vida, a necessidade de poder dizer sim para Jesus como Salvador e Senhor, e que este seja o momento aceitável. É o que nós te suplicamos, Pai, pedindo que nos guies ao longo desta semana, continues a falar ao nosso coração conforme o teu querer, que estejamos atentos à tua voz e prontos a colocar em prática a tua vontade. Leva-nos em paz para os nossos lares, é o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém e amém.